Oi, pessoal. Corri, mas cheguei. Tive alguns desafios, mas o importante é a gente fazer o que a gente se comprometeu a fazer, não é mesmo? Então, eu passei aqui hoje essa live pro Instagram, vou colocá-la no YouTube, mas a partir de amanhã ela vai ser no YouTube, que já vai ter sido liberado. E aí hoje vai ser aqui no Instagram. Tá tudo meio torto aqui, porque eu tinha arrumado tudo no estilo YouTube, agora eu tive que sair correndo, mas o importante é que eu preparei uma fala aqui sobre a introdução, a jornada do louco, e é isso que eu vou fazer. Então, eu vou falando um pouco assim, hoje, sobre o que eu vou falar hoje, né? Eu acho importante a gente ter um momento, uma live, um vídeo, para falar o porquê que é importante todo mundo aprender a jornada do louco, todo mundo saber da jornada do louco, né? A jornada do louco, ela é uma forma de a gente olhar para a vida e para os ciclos da vida de uma forma simbólica e de uma forma, enfim, objetiva, né? Digamos assim, como se a gente estudasse os ciclos da vida através dela. Existem alguns ciclos e jornadas simbólicos que são muito importantes para a gente ter essa noção, assim, né? Eu gosto muito de duas, a jornada do herói e a jornada do louco. E o que é a jornada do louco? A jornada do louco é o louco passando por cada arcano maior do tarô. E cada arcano maior é como se fosse uma fase, uma etapa de todo o crescimento que a gente pode ter na vida, né? Algumas pessoas falam em todo o nosso processo de iluminação, algumas pessoas falam em todo o nosso processo. Travou? Ô, gente. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Ai, eu vou começar de novo. a, a tecnologia, ela tá me colocando obstáculos, mas obstáculos não são pra parar, gente, né? É pra gente superar. Então vamos lá. De novo. A jornada do louco é um ciclo que o louco passa. O louco seria a gente, o ser humano, o herói, né? A pessoa comum, qualquer um, é o louco. E cada arcano é uma etapa da vida. Algumas pessoas falam que cada arcano é uma etapa do nosso crescimento. Algumas pessoas falam que cada arcano é a jornada do iniciado até a iluminação espiritual. Tem gente que fala que cada arcano é uma etapa dos ciclos, das jornadas, das coisas que a gente tem que superar na vida, né? Então, ela pode ser, por ser uma jornada simbólica, arquetípica, ela pode ser colocada, ela pode ser espelhada, ela pode ser projetada, ela pode ser usada como um mapa para vários espaços da vida. E por que isso é importante, né? Eu vou fazer uma introdução aqui primeiro sobre quem eu sou e por que eu vou trazer todas as coisas, né? Eu sou psicóloga, meu nome é Lua Selva, eu sou psicóloga e eu sou astróloga desde criança e taróloga desde adolescente. Então a astrologia e o tarô vieram primeiro e depois a psicologia. Então, obviamente, lá na psicologia eu fiquei muito empolgada com as coisas que eu já sabia através da astrologia e do tarô. E eu fui me informando mais em várias coisas que tinham essa
pegada com o subconsciente, com a magia, com as escolas antigas, né? Com o tarô e com a astrologia também. E eu me apaixonei por Jung lá. E também por outras escolas que foram reforçando algumas coisas e abrindo espaço para as outras que eu fui aprendendo, né? Uma delas, além de Jung, tem a psicologia positiva, que ajuda a gente a buscar a felicidade, a buscar o significado na vida e a mudar os nossos hábitos. E também várias escolas e várias matérias na psicologia que me mostraram tanto que o significado e a história é importante para o ser humano. Quando a gente vira e faz uma história, quando a gente consegue costurar cada etapa da nossa vida com um significado, quando a gente coloca um símbolo, as coisas parecem que fluem melhor pra gente, porque essa é a forma que o cérebro entende as coisas. O cérebro humano, ele precisa de significado. Ele tem essa necessidade, assim, super importante de achar significado nas coisas. E juntando tudo que eu estudei, desde ciência, de Jung, até magia, astrologia e tarô, é super incrível que assim que você coloca significado nas coisas, acontece a sincronicidade e aí é como se o universo te ajudasse a levar aquela história para frente, né? Existem várias teorias que levam a isso. Você começa a vibrar numa frequência que te leva a completar aquilo, né? Que te atrai ao significado que você deu a uma situação. Existe teorias do destino, existe teorias dos guias, dos guardiões te guiando, te orientando. Eu acredito muito que quando a gente coloca o significado nas coisas, quando a gente entra em contato com o significado das coisas, na verdade, quando a gente procura no nosso interior o significado das coisas que reverbera com a gente acha essa mesma vibração no universo e aí a gente segue um caminho. Por isso que é muito importante a gente estar sempre de olho com como que a gente lida com nós mesmos, como que a gente lida com o nosso subconsciente, como que a gente coloca significado nas coisas, como que a gente ressignifica. E é importante a gente olhar para dentro, né? Existe uma frase, eu não sei se ela é do Jung, eu procurei hoje ela, mas assim, as coisas não me ajudaram muito hoje nessa preparação, então quando eu achar eu trago nos outros dias, que diz que quando você entra dentro de si mesmo, quanto mais fundo você vai sair do outro lado no universo. Então é como se lá dentro de você existe aquela fagulha, aquele lugar, aquela vibração que te liga com a vibração do universo, com a vibração de Deus. Quanto mais próximo você chegar de lá, mais você chega nessa vibração. E a sua vida flui com mais consciência, com mais significado. Os seus obstáculos, os seus acidentes, os seus encontros, eles começam a ajudar, até mesmo os desafios, eles começam a te levar a algum lugar, ao invés de você ficar ali jogado no caos, né? E no estudo do Jung, eu acredito muito assim que existe essa ligação no nosso inconsciente com o inconsciente coletivo. E essa é uma forma de a gente entrar nessa vibração dos significados, né? E uma das formas da gente entrar em contato com esse significado, com esse inconsciente coletivo, é através dos símbolos dos arquétipos. E no tarô, vários desses arquétipos estão nele, né? Os arcanos maiores, eles seguem uma linha, uma história, uma forma de contar e
como se fosse um caminho que a vida pode percorrer. E como ela ajuda, assim, essa jornada do louco a dar sentido nas coisas, né? O louco, ele é o número 0, ele pode estar em todos os números ao mesmo tempo. Então, ele pode passar pela experiência do mago, ele pode passar pela experiência da sacerdotisa, ele pode passar pela experiência da imperatriz, e assim por diante. E ir crescendo, ir colocando mais significado, ir colocando mais poder nele, né? E assim chegar ao final, que é também o início, né? Ele é o começo e ele é o final. Mas eu acho muito importante a gente olhar para a última carta, que é o mundo, que é da plenitude. Para quem quer encontrar os significados próprios, para quem quer entrar em contato com esse arquétipo, para quem quer entrar em contato com o seu inconsciente, o inconsciente coletivo, o estudo da jornada do louco é muito importante. É uma das formas de você ficar cada vez mais sintonizado com isso. E aí também você percebe assim, né? Eu até coloco essa sugestão para quem for acompanhar essa jornada. Se esses símbolos não começam a aparecer nos seus sonhos, não começam a aparecer nos sinais, não começam a aparecer, talvez até você comece a lembrar de algumas coisas e pensar: nossa, olha, aí era o louco, nossa, aí era o imperador, nossa, eu tenho a força da justiça muito forte na minha vida. Eu acho que eu estou há muito tempo nessa fase da jornada. Então, ela ajuda a gente a ver a nossa vida e ver as situações e ver as coisas que estão acontecendo num contexto, né? Muitas vezes eu tiro o tarô, os arcanos, assim, para perceber mais ou menos qual é a vibração e qual é a etapa e qual é a energia que eu estou estancada ou que eu estou precisando aprender dos arcanos maiores, né? E entender toda essa jornada é muito importante para a gente entender também como que a gente está na vida, como que a gente está vibrando, com quais símbolos a gente está se apegando, com quais símbolos a gente está... A gente não tá querendo passar para frente, entendeu? De quais símbolos a gente tem medo, né? Existem algumas cartas que na hora todo mundo pensa: nossa, não quero passar por aquela carta. Mas você tem que entender que logo depois dela existe uma carta muito boa e que te traz muito crescimento. E que essas cartas que todo mundo fala assim, essa é difícil, essa é horrível, essa é uma carta ruim, na verdade ela é uma carta que traz desafios e obstáculos os quais nós, nossa sociedade, não estão muito preparados para isso. E talvez elas sejam as cartas mais importantes para você entrar em contato, porque é exatamente aí que a gente estanca e que impede o nosso crescimento de chegar, né? E eu falo isso como pessoa que já ficou estancada em várias delas. E estudou, e eu continuo fazendo isso para conseguir passar para frente e evoluir o máximo que eu posso. Essa é uma coisa que eu tô sempre procurando, né? E a jornada do louco, ela é eterna, assim. A partir do momento que o louco, ele termina o ciclo e entra num estado de plenitude, ele começa uma outra exploração. O louco, ele é a parte nossa que está sempre explorando. Nós estamos sempre explorando. Isso é uma coisa que existe dentro da gente. Há quem explore o físico, há quem explore o mundo, há quem explore os encontros, há quem explore o amor, há quem explore os projetos, há quem explore o inconsciente, né? Tem gente que não passa muitos desafios gigantes no externo, mas passa no interno. Nós temos essa sede de exploração do louco, então a gente está sempre voltando a ele, né? Depois da plenitude, parece que tem uma coisa que estanca, assim, que a gente fica: ai, qual é o próximo passo? Qual é a próxima aventura? E aí a gente vai adiante. Então a jornada do louco, ela é uma espiral eterna. É um ciclo, a gente volta
E outras vezes a gente pensa, nossa, eu tô sempre nessa carta aqui. Não, você tá nela num nível maior, num nível pra cima, né? Você tá evoluindo, assim. Você passou nesse mesmo lugar, mas ele é um pouco diferente, você está um pouco à frente. E assim a gente vai crescendo e a gente vai ficando cada vez mais pleno. E tem isso também, se você tá com essa consciência de quais são as etapas, de qual é a vibração que ela traz e de quais são as lições que ela pede, você fica também mais propenso a, na próxima vez que passar por ela, né, ali em cima, a ir mais rápido, ir mais rápido. Né? Tem algumas cartas que, vou até dar nome a algumas que todo mundo sempre fala, que é a morte, o diabo e a torre, que elas são um pouco mais difíceis pelo peso, pela cultura, né? Pelo fato de a gente viver numa sociedade que não fala muito dessas coisas, que não espera muito dessas coisas. Mas se você sabe o significado e você sabe a parte positiva e você sabe por que ela está te levando, por que ela quer de você, né? O que você precisa para derrotar esse chefão e ir para outra parte, digamos assim. Eu morro de vontade de fazer um joguinho da Jornada do Louco, porque eu acho que tem tudo a ver, assim, né? Com os estágios e as fases. Se você sabe disso, fica mais fácil, assim, né? Você sabe pelo menos o símbolo, você sabe a vibração, você sabe a energia que está pedindo. E aí você passa por uma morte que não é necessariamente física, de uma forma mais fácil da próxima vez. Você encara as suas sombras, que é o demônio, de uma forma mais fácil da próxima vez. Essa atividade de fazer uma história, de costurar as etapas e de transformar o, o nosso aparente caos em uma história, em algo com significado, é o jeito que o nosso cérebro funciona melhor. Né? Existem várias teorias super científicas, eu imagino que vocês já tenham visto várias coisas, vários workshops falando de storytelling, que é basicamente querer usar o poder da história para vender, para educação, para várias coisas, né? Porque a gente precisa do significado e a história, ela mexe com as nossas emoções, ela mexe com o nosso inconsciente, ela fica mais lá dentro. Então, assim, é uma forma de a gente aprender melhor desde, sei lá, matemática, português, história, geografia, como a vida, as filosofias, como a conseguir atrair as pessoas, a conseguir a atenção das pessoas, o engajamento das pessoas, né, emocional e mental e de todas as formas. E ela é também a linguagem do subconsciente, né? Como ela é a forma de expressão mais básica, nosso cérebro, ela é a forma com que a gente atinge o nosso inconsciente, a gente atinge o nosso subconsciente. Ela é importante a gente saber isso, como que o nosso subconsciente funciona, né? No Theta Healing, a gente fala muito disso, né? O subconsciente não entende o não, ele entende só os substantivos. Se você falar, eu não quero cair, ele vai pegar o cair e vai te colocar para cair, entendeu? Porque você está focando no cair. E isso ajuda também na magia. A minha ideia de magia é que a magia é a transformação da realidade. E a gente consegue transformar a realidade transformando a nós mesmos. Porque nós temos ali, bem dentro da gente, uma vibração, um espaço, um chakra, uma energia que é a mesma do universo, que liga a gente com o universo, que liga a gente com Deus. Então, quando a gente faz as transformações a partir dali, o universo vibra ali também. O universo transforma,
o universo te leva às coisas. É aí que entra todo o poder da atração, é aí que entra o Theta Healing, é aí que entra os comandos, é a gente chegar naquele ponto em que a gente está em contato com o universo, com a força criadora, com Deus. E a gente vibra igual e ali a gente caminha por algo parecido, né? Pelo que a gente quer, pelo que a gente está procurando. Então, assim, a jornada do louco é uma jornada mágica. Ela usa esses símbolos como uma forma de conectar a gente com aquilo lá. E ela pode ajudar a aumentar o volume da nossa intuição. A gente fala muito em fortalecer a intuição. Eu acho que a intuição de todo mundo já é forte, né? A mediunidade e intuição, ao meu ver, nos estudos que eu tenho, que eu tive de várias escolas, de vários livros, de vários mestres, a intuição, a mediunidade, ela é uma coisa que todo mundo tem, ela é um sentido, né? Algumas pessoas nascem com uma visão melhor, outras com uma visão pior, não com essa noção de melhor e pior, mas tá ali, né? E tem como nós fortalecermos, tem como nós desenvolvermos, tem como nós abrirmos, tem como nós aumentarmos a nossa percepção nesse sentido, né? E a intuição é uma das coisas. Então, quando a gente vai entrando em contato com esses símbolos, a nossa intuição é como se a gente estivesse fortalecendo nosso entendimento da linguagem da intuição, como a gente estivesse fortalecendo o nosso entendimento da linguagem dos sonhos, né? A gente entra em contato com esses símbolos, a gente entra em contato com esse significado, a gente entra em contato com essa história, a gente entra em contato com essa jornada e a gente começa a perceber mais o que é que os nossos sonhos estão falando, o que é que os sinais nos trazem, o que é que as dificuldades da vida estão querendo nos ensinar, né? Então, por isso que o estudo do tarô, o estudo da astrologia, e eu acho, assim, que principalmente do tarô, porque o tarô fala muito das coisas internas nossas, assim, não importa qual seja o seu signo, não importa qual seja o seu mapa astral, né? Por mais que algumas cartas tenham uma vibração parecida com alguns signos, todo mundo passa pela temperança, todo mundo precisa de força, todo mundo tem que aprender com a justiça, todo mundo tem que ter um momento eremita, né? A vida meio que leva a gente a isso. E isso vai ajudando a gente a ter essa percepção, a entrar em contato com essa percepção, fortalecer e andar na vida com uma visão a mais, com uma audição a mais, com um sentido a mais, né? A gente fica menos cego a algumas coisas que muitos de nós passamos por aí totalmente cegos, né? E você não precisa, sei lá, passar por uma iniciação gigantesca e cheia de ritos, né? Esse aqui já é um ritual. Isso aqui já é uma iniciação, né? Eu acredito muito que a jornada do louco é um tipo de iniciação e que eu simplesmente vou esse mês passar por ela junto com vocês de uma forma diferente, através dos vídeos do YouTube, mas entrando nesses significados, né? E buscando essa conexão e esse acordar, assim. E eu vou estar acordando também, né? É como se fosse um ritual que não tem problema você passar por eles várias vezes. E não existe um momento de tipo, não, a jornada do louco já me ensinou tudo que ela tem que me ensinar. Não. Cada vez que a gente olha para ela é uma coisa diferente, a gente relembra algumas coisas, né? A gente entra em contato com outros momentos da nossa vida que, nossa, eu estava passando por isso e não estava percebendo. Então, assim, a gente fortalece o nosso contato. E é por isso, assim, que eu fiquei
muito, muito, muito... Eu quis muito fazer esse vídeo inicial, né? Até também porque fazendo um vídeo inicial e um vídeo de conclusão, eu consigo passar pelo mês inteiro, de segunda a sábado, a partir de hoje. E eu achei que isso embalou bem essa jornada, né? Que eu quero convidar vocês a vir comigo. Eu vou falar só mais um pouquinho da jornada. Ela é dividida em 3 etapas, né? São 21 cartas, mas só que o louco ele é o jogadorzinho que passa por todo o tabuleiro. E nós temos 21 espaços para andar e para 21 fases para andar e para ensinar e para passar por desafios e etc. E um dos motivos pelo que eu queria tanto fazer no YouTube, usar os aplicativos e tal, era para eu mostrar para vocês aqui. Eu arrumei a mesinha, só que nem sei se tem como mostrar. Mas a gente arruma assim como... Depois eu vou colocar a foto aqui. A gente arruma como se o louco estivesse em cima, porque ele é o jogador que vai passar por cada fase. E no próximo vídeo a gente vai mais conversar sobre o estado, o estar como o louco, né? Sem passar por fase nenhuma, que é isso que essa carta representa. O pulo, o explorador, o potencial. E aí a gente passa por 3 fases de 7, né? Que são números super místicos e com muita força. O primeiro septeto, assim, né? Algumas pessoas falam que é a dimensão dos deuses. Eu falo muito que é o crescimento básico pelo qual todo mundo passa. Eu vejo muito aqui infância, adolescência, o primeiro amor, o contato com a escola, né? São coisas que a gente passa várias vezes, mas que tem muito a ver com a nossa entrada na vida, né? O nascimento, os primeiros passos, o contato com cada coisa nossa, né? E as pessoas falam muito assim da dimensão dos deuses porque aqui estão as coisas bem básicas nossas. E muitas essas cartas são ligadas aos deuses principais dos panteões, né? Do panteão grego, aos deuses que têm a simbologia mais forte. E que são símbolos fortes que estão com a gente desde o nosso primeiro respirar aqui na Terra, né? Aqui nessa dimensão. Então, ela é uma parte bem básica, assim. Que é o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante, os amantes e a carruagem. Essas são 7 cartas que muitas vezes a gente passa por esse ciclo desses 7 em um dia, assim. A gente, ou em um começo de projeto, ou em um relacionamento, ou em uma amizade, uma semana, fácil, né? Precisei dessa energia e passei por isso, assim, até várias vezes. O segundo septeto por sinal, essa parte da dimensão dos deuses é uma das coisas que eu aprendi no livro da Sally Nichols, Jung e o Tarot. E ela também fala, e aqui eu concordo muito com ela, que é a dimensão da realidade, né? Da força até a temperança, a força, o eremita, a roda da fortuna, a justiça, o de pendurado, a morte e a temperança. São várias vezes um crescimento que a vida nos traz, que vem muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora, enquanto a primeira parte vem muito mais de dentro para fora. E embora existam cartas que são de introversão, como por exemplo o eremita, ela tem a ver com o se conhecer para poder lidar com o externo. Então e são cartas que ligam muito à idade adulta, ao lidar com a realidade, ao lidar com
com as questões que a vida terrena nos traz, né? É a força, o eremita, a roda da fortuna, a justiça de pendurado. E por último, e aqui também eu e a Sally Nichols estamos conjuntas, né? O último septeto é a etapa da evolução. A etapa da evolução é do diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e o mundo, que é a plenitude total. É a etapa da iluminação, a etapa da espiritualidade. Muitas pessoas não se atrevem a entrar aqui, ou passam por aqui o mínimo possível, ou passam por aqui de olhos fechados, né? Mas é muito importante para o nosso crescimento espiritual, é muito importante para a nossa evolução, é muito importante para a nossa intuição, é muito importante para a gente chegar num estado de plenitude, né? Em que a gente vá por todas as 3 fases das jornadas, dos ciclos que a gente passa pela vida. E ela começa com o demônio, que é encarar as sombras, seguido pela torre, que é a crise. Então, isso são cartas do muito 2020, né? E que trazem a importância da gente ir bem fundo e olhar todas as coisas nossas para poder chegar na iluminação, na espiritualidade, no crescimento, na plenitude, na felicidade, né? E como passar por isso sem sofrer? A jornada do louco pode também dar uma ajudada. Era isso que eu queria falar hoje. Amanhã eu vou falar sobre o louco, sobre o impulso do louco, sobre como ele aparece também nos jogos, como ele aparece na vida e como ele também não tem idade. E como ele pode muitas vezes aparecer entre uma etapa e outra, que você às vezes precisa dessa energia do louco para pular de uma etapa para outra, para poder não ficar parado numa zona de conforto, que tem muita gente que gosta de uma cartinha e gosta de ficar ali nela, né? Depois vocês vão olhando aí quais são as suas favoritas. Eu sei que o eremita é um lugar que eu fico muito. E eu adoro essa carta. E é isso. Por hoje é só. Eu espero amanhã estar em condições melhores de falar com vocês lá no YouTube. Esse vídeo vai ficar lá no YouTube. Então, se inscrevam, ative a notificação. Todo esse mês, de segunda a sábado, estou aqui às 13 horas para falar um pouquinho sobre a jornada do louco com vocês. Bom resto de dia e até amanhã.